Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal, tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Vamos ler então a palavra do Senhor? Acalmar o nosso coração. Quero ler com você Ruth, o finalzinho do capítulo 1 apenas. Eu quero ler os 3 últimos versículos de Ruth. Os 3 últimos. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chama Noemi, o Senhor me colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez nós te damos graça. Mais uma vez nós pedimos direção do Senhor. Mais uma vez nós pedimos que o Senhor nos revele o Espírito por trás da letra. Mais uma vez nós queremos que o Senhor haja nos corações que aqui estão, para que nós possamos, ó Deus, receber a transformação necessária para a nossa semana, para as nossas vidas, e que sejamos impactados pelo poder da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém? Queridos, leia o livro de Ruth em casa, são 4 capítulos. Nós ministramos o capítulo 1, e hoje nós vamos, se a gente for ler todo o capítulo 2, 3 e 4, nós vamos ficar muito tempo. Então você lê em casa e eu vou passar o resumão para vocês do que é, como que é, porque o tema é desafio. Toda decisão toda escolha sela o nosso destino. Então, as escolhas que nós fazemos selam os nossos destinos. E quando nós vemos aqui Ruth, ou melhor, Noemi, ela declara que Deus está no controle. Em todas as situações, ela viu que Deus estava no controle. Ela só ainda não conseguiu perceber que Deus estava no controle, mas que, como Ele está no controle, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ela é amada do Senhor. Você é amado do Senhor. Independente da sua aflição, independente da sua luta, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que Noemi se achasse amargurada, mesmo que Noemi se achasse triste, deprimida, ela tinha uma certeza, que Deus estava no controle. Então, nós temos nessa história do livro de Ruth, Orfa. Quem lembra de Orfa? Ninguém lembra de Orfa? Lembra de Orfa? Orfa e Ruth eram as 2 esposas, as 2 noras de Noemi. Uma casada com Quilion e a outra casada com Melion. E as 2 recebem de Noemi uma direção. Noemi fala: volta para a terra de vocês, volta para os seus deuses, porque eu não consigo mais gerar filhos para que vocês casem com eles. Orfa representa Moabe. Orfa representa o estrangeiro. Orfa representa o povo pagão. Orfa representa o gentio.
Órfã, ela representa o sem salvação. Órfã representa o condenado. E Ruth? A mesma coisa. Ruth também é moabita, estrangeira, gentia, sem salvação e condenada. Porque só tem um Deus que salva, era o Deus de Israel. Todos aqueles que estavam fora de Israel não tinham salvação. Agora, Noemi, mesmo na maior desgraça da vida dela, ela representa um povo. Ela representa uma nação. Ela representa uma comunidade. Ela representa a igreja. Agora, o que me chama a atenção é que, ao contrário de Orfa, que volta para os seus deuses, que volta para a sua terra, porque Noemi deu essa direção, Ruth decide ficar e ser leal a Noemi. Há uma decisão da parte de Ruth em permanecer e continuar. E ela fala, aquele versículo que várias pessoas em casamentos, no convite coloca, e o seu povo será o meu povo, né? Aonde tu fores, aonde tu dormires, eu dormirei. Todos usam esse versículo, a maioria, né, em casamento. Essa fala, isso demonstra a lealdade de Ruth para com Noemi. Por quê? Porque Ruth, ela foi casada com o filho de Noemi, descendente do povo de Deus. Ela fazia parte agora do povo de Deus, porque ela se casou com o filho do povo de Deus. E ela não abriu mão da posição dela. Ela não retrocedeu, ela não desistiu, ela não voltou para trás. E ela foi leal. E o que a lealdade representa? Primeira coisa que a lealdade representa na vida de Ruth é sacrifício. A lealdade representa também na vida de Ruth uma aliança. Ela representa o batismo. Ela representa a comunhão. Ela representa a ceia. E nessa história, onde nós temos Orfa, Ruth, Noemi, nós também temos Boaz. Boaz, ele é o parente, é um dos parentes próximos de Noemi. E a lei do Senhor diz assim, que quando uma pessoa fica viúva e ela não tem filhos, que o parente mais próximo tinha que tomar aquela mulher para que houvesse descendente daquela família, para que a descendência continuasse. Mas o filho que fosse gerado daquela união não seria do parente próximo, mas seria do falecido. Por quê? Precisava de alguém para herdar tudo que o falecido tinha. Isso é a lei do levirato. E como Noemi volta, ela tinha ali 2 parentes próximos. E um dos parentes próximos que a Bíblia trata é Boaz. Mas existia um outro parente mais próximo ainda. No entanto, nós temos Boaz representando o resgatador, representando o remidor, representando o Salvador, representando Cristo. Nós temos aqui então, entre Ruth e Orfa, 2 pessoas que têm 2 decisões, 2 caminhos. E qual foram as opções delas? A primeira opção, a de Orfa, foi ficar como está. Eu volto para minha casa. Eu permaneço como eu estou. Eu vou ficar na minha zona de conforto. A segunda opção foi a de Ruth.
dar um passo de ousadia e fé, porque ela não sabia o que a esperava, mas uma coisa ela tinha certeza, de que ela iria ser leal ao seu chamado. Orfa decidiu: vou continuar com a minha vida. Ruth também decidiu: quero algo novo para a minha vida. Orfa decidiu: já que tenho liberdade de escolha, eu decido ficar. Ruth decidiu: não vou abrir mão para quem me estendeu a mão. Eu não vou abrir mão para quem me estendeu a mão, mesmo que eu tenha que me sacrificar. E Orfa decidiu: eu já estou acostumada aqui, para que mudar? E Ruth: não sei o que me espera, mas estando junto com Noemi, eu vou superar. Orfa: é melhor não trocar o certo pelo duvidoso. Já ouviram isso? E Ruth: o duvidoso pode até ser pior, mas também pode ser muito melhor o que me espera. O duvidoso se eu ficar, vocês entendem que eu posso ir ser melhor ainda do que eu imaginava? Trocar o certo pelo duvidoso. O certo já está do jeito que está, então, mas você pode ter algo melhor. Isso foi o que Ruth pensou. E Orfa: vou voltar para os meus deuses. Ruth: eu vou fazer a minha parte para ser o que o Deus de Noemi espera de mim. Visões diferentes. Eu vou fazer a minha parte para ser o que o Deus de Noemi espera de mim. E Ruth então tomou a decisão de ser leal. Não foi fácil. Ser leal a quem? Noemi, que representa um povo, uma nação, uma comunidade, a igreja. É isso na qual Ruth estava sendo leal. A um povo, a uma nação, a uma comunidade, a uma igreja, representada por uma pessoa. E essa lealdade representa o sacrifício que cada um de nós temos que fazer. Quando você casa, você faz um voto de ser fiel, de ser leal. E isso exige de quem faz o voto sacrifício. Exige sacrifício. Exige se manter íntegro no cumprimento do voto. A consequência do plantio da lealdade, querido, é o favor do Senhor, é a provisão de Deus, é uma nova vida. Não sei se você se lembra lá do Gólgota, abrindo um parêntese. A mesma coisa aconteceu no Gólgota. Tinha duas pessoas, um ladrão à esquerda e outro ladrão à direita. Só que um decidiu ser leal a Jesus, reconhecendo como Senhor, como Filho de Deus. E o outro falou o que todo mundo estava falando. O outro estava condizente com todos os outros, que Jesus era um perdido, um revolucionário, um que resolvia querer mudar o mundo, mas não conseguiu nem sair da cruz. Mas o ladrão que resolveu ser leal ao que Jesus falou, porque a lealdade aqui, na cruz, quando estavam os dois ladrões, ela estava representada pela fala da palavra de Deus. Aquilo que Jesus falou, aquele ladrão foi leal àquela palavra proferida por Jesus. E aquela palavra proferida por Jesus, a lealdade daquele ladrão, trouxe para ele o favor de Deus, trouxe para ele uma nova vida. Porque naquele mesmo dia, mesmo diante da morte, ele viveria, ele estaria com o Senhor no paraíso. Vocês estão entendendo o poder que é da lealdade?
Agora, Boaz, como resgatador, ele vem trazer a provisão de Deus para a vida de Noemi e Ruth. Queridos, se você fazer a leitura do livro de Ruth, você vai ver que Ruth, ela chega lá com Noemi, elas estão passando necessidades, e elas vão às colheitas, porque também existia uma lei que você poderia ficar atrás das pessoas que estavam colhendo, e as espigas que fossem caindo da colheita, você poderia pegar para você comer. E Ruth foi direcionada por Noemi a andar pelas colheitas. E ela foi ao encontro da colheita de Boaz, sem saber quem era Boaz, que era um parente próximo. E ela começou ali a colher as espigas, e Boaz olhou para ela e queria saber quem era. E Boaz abençoou ela, deu a ela água. Ela não poderia beber água, ela não poderia ter um lugar de descanso, e Boaz deu tudo isso. Então, mesmo sem merecer, Ruth teve o favor do seu resgatador. Da mesma forma somos nós, mesmo sem merecer, Jesus nos dá água, Jesus nos dá descanso. Da mesma forma, não muda. E aquela atitude de Ruth faz com que ela toque o coração de Boaz. Qual atitude, pastor? Teve um dia que Ruth, ao anoitecer, depois que Noemi descobriu que ela tinha se encontrado com Boaz, fala para ela: minha filha, esse é o parente, esse pode nos resgatar, vá à casa dele e fala com ele. E ela foi e dormiu aos pés dele. E aquela atitude de Ruth toca o coração de Boaz. Por quê? Ela poderia muito bem ter escolhido uma outra pessoa, mas ela escolheu obedecer e ser leal, continuar sendo leal a Noemi, porque Boaz já era velho. E Boaz fala isso no texto: você poderia ter escolhido o mais novo, mas você me escolheu. Então, a circunstância, olha a câmera, vai, passou. Gente, vocês estão vendo no YouTube, é a Ana Laura, vocês não estão vendo nela, ela passou debaixo do tripé aqui. Mesmo tendo um parente mais próximo, querido, interessado em Ruth, porque vocês lembram no começo que eu falei que Ruth tinha dois parentes próximos, um era Boaz. Só que Boaz, ele não podia resgatar Ruth e nem Noemi sem antes fazer com que esse parente decidisse resgatar ou não Ruth. Olha o que aconteceu. Boaz chama esse parente e fala para ele assim: você sabe que Noemi voltou, e você sabe que você tem o direito de ter as terras de Noemi, de resgatar as terras. Por quê? Quando Elimeleque saiu e foi para casa, foi para Moabe. Só um minutinho, deixa a Ana Laura sentar. Aí, oi Ana Laura, tudo bem? Tá tudo bem, Ana Laura? Tá dando birra não, né? Só um pouquinho. Olha só, quando Elimeleque saiu de Belém e foi para Moabe, ele vendeu tudo que ele tinha e foi para lá. Agora Noemi volta e aquelas terras podem ser resgatadas, elas podem ser adquiridas de novo. E aí, o que acontece? Esse parente mais próximo, que é mais novo, resolveu, então, não, eu vou resgatar Boaz, você não vai mexer com isso não, quem vai tomar conta sou eu. E aí Boaz fala para ele assim: mas se você for resgatar as terras,
Junto com as terras tem Ruth. Você vai ter também que gerar um outro filho. E o que esse parente faz? Não, eu não quero então as terras não. Já pensou alguém não querer as terras? Porque ia ter que gerar um outro filho? É porque quando ele gerasse o outro filho, quem ia herdar as terras que ele compraria era o filho que ele gerasse, que nem seria dele, seria do falecido. Falei no começo. Então, ele estava com tanto desejo de ter as terras, mas pelo patrimônio, não pelo cuidado, não por resgatar. E aí ele decide passar para Boaz. E aí Boaz paga esse preço, mesmo sabendo que a terra não seria dele, mesmo sabendo que o filho que ele gerasse em Ruth não carregaria o nome dele, mas ele sabia que tinha um propósito de Deus ali. Ele sabia que tinha um propósito de Deus. Então Boaz resgata Ruth e Noemi. E o que eu aprendo com isso? Com essa história de Ruth, o que eu aprendo? A primeira coisa que eu observo é que Deus sempre está no controle. Deus sempre está no controle. O que eu preciso observar é o agir de Deus nas entrelinhas da vida. Eu preciso ver Deus nos detalhes de cada situação. E Deus te trouxe hoje a essa terra, a essa igreja, a este lugar. Oi, Ana Laura. Aí ela está escutando a voz. Oi, Ana Laura. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Baixa o vestido. Fica mostrando a barriga não. Ué, agora pronto, né? O pastor fica mostrando a barriga, não pode mostrar a barriga. Deus te trouxe hoje. Você acha que é coincidência você estar aqui hoje? Você acha que é coincidência você estar me ouvindo hoje? Não, é propósito, é cuidado, é provisão. Porque você podia estar em casa deitado no sofá vendo Fantástico, vendo sei lá o que passa, nem sei mais o que passa, só lembro do Fantástico da minha época. Silvio Santos, não, mas Silvio Santos ainda passa? Passa Silvio Santos, olha só. Queridos, mas Deus resolveu te trazer aqui, porque Ele está no controle. Se você permitir Deus ter o controle, Ele vai te levar para os melhores lugares. O nosso problema é que muitas das vezes nós não queremos as coisas de Deus, nós não queremos Deus no controle, nós queremos nós mesmos fazer o nosso controle, porque nós pensamos que nós podemos mais, que nós somos melhores. Mas eu aprendi com esse texto aqui, com essa luta de Noemi, com essa luta de Ruth, que Jesus está aqui para te dar uma nova vida, uma solução para os seus problemas. Da mesma forma que Deus levou Noemi de volta e colocou Boaz ali para poder solucionar um problema. Jesus é o nosso resgatador. E Jesus tem a solução para as nossas vidas. Se você o escolheu, não importa quantos se levantem, Ele irá dar um jeito. Por quê? Da mesma forma que um outro parente estava com interesse nas posses de Noemi, isso não impediu Boaz de ser o resgatador. Porque quando Deus está no negócio, pode se levantar 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas nós não seremos atingidos por aquilo, porque Deus está no controle. Deus está governando cada situação. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ter confiança, nós precisamos ter ousadia, uma fé ousada, uma fé que vai de encontro a Deus. Nós precisamos caminhar de encontro. Deus está vindo e nós estamos indo rumo a Ele. Nós precisamos nos encontrar com Ele. Porque você fica correndo de Deus, e aí? Não resolve.
Seja leal. Pague o preço. Porque nada é sem esforço. Nada é sem esforço. A salvação é de graça. A salvação, Jesus pagou na cruz. Mas a plenitude da vida, o andar no Espírito, o se mover no sobrenatural de Deus, ter o melhor de Deus. E quando eu falo ter o melhor de Deus, eu não estou falando quem quer ter um carro importado. Quem quer ter um carro importado? Ninguém? Lá, levantou a mão lá atrás, quer ter um carro importado, né? Mas fulano, não vou falar seu nome aí atrás não, mas você está com a fé muito pequena. Por quê? Pede logo uma agência de carro importado, já que o nosso Deus dá tudo. Só que isso é o que os pregadores da prosperidade falam. O que eu estou dizendo para você é que o nosso Deus, Ele provê as nossas necessidades, Ele provê para que nós não tenhamos falta de nada, que mesmo em meio às aflições, o socorro virá, que mesmo em meio a tudo, a turbulência, vai aparecer o escape, nós vamos ser resgatados. Esse é o nosso Deus. Agora, impede Deus de querer dar um carro importado? Não impede, mas não é assim que Ele age. Mas se Ele quiser agir, amém, nós recebemos. Mas o nosso Deus é socorro presente. O nosso Deus é aquele que não nos permite vacilar, que mesmo que nós caiamos 7 vezes, as 7 vezes Ele vai estender as mãos e nos levantar. Nós não vamos permanecer caídos. Essa é a diferença de um Deus verdadeiro para um Deus de prosperidade. Um Deus que ama, que cuida. É o Deus de Noemi, é o Deus de Ruth. E para concluir, Ruth foi mãe de Obed, pai de Jessé, avô de Davi. Ruth é da linhagem antepassada, a linhagem antepassada de Jesus. Quem lembra de órfã? Ninguém. Mas quando fala de Ruth, na Bíblia. Por quê? Ela deixou um legado. Ela escreveu o seu nome através da sua atitude, através da sua lealdade. E é isso que nós precisamos entender, que nós temos a oportunidade, a decisão de selar o nosso destino através de um posicionamento leal. E é isso que Jesus quer de nós, que você seja leal a Ele, que você não abra mão dele facilmente, de forma nenhuma, como Orfa abriu mão. Mas mesmo Noemi faltando dar um pontapé em Ruth, vai para sua casa, Ruth. É claro que ela não fez isso, mas empurrando, vai embora, Ruth. E Ruth falou, não, eu quero ficar com você, eu não vou, eu não largo a bênção. Perseverança. Nem é teimosia. Tem pessoas que são teimosas, mas eu não vejo ali como teimosia, mas eu vejo como uma vontade, um desejo. Resumindo, lealdade. E fez com que ela tivesse o nome escrito na Bíblia Sagrada, e que nós a conheçamos, como a mulher de Provérbios 31, virtuosa. Essa é Ruth. Essa é Ruth. E por isso, nós devemos ter ela como exemplo e imitá-la como exemplo de lealdade e de posicionamento. Amém? Você fica de pé, vamos orar.